Acabava o treino. Quando era calor lá em Curitiba, dava para você tomar banho, porque tinham 4 caixas d'água e a água vinha normal, não vinha gelada, vinha normal. Dava Isso para é tomar um bom. banho Isso legal. é bom. Em Quando era, Curitiba, isso aí quando era é inverno, quando era inverno, neve. você acabava todo sujo, todo sujo. E aí, para entrar embaixo de um cano daqueles da caixa d'água, você tinha que ter muita coragem. E eu Quantas jurei coragens para mim você já mesmo, teve? Quantas coragens você já teve na neve? muita, porque eu jurei para mim mesmo que quando eu pudesse, eu nunca mais ia tomar banho frio. Claro que de vez em quando acontece, você tem que encarar um chuveiro mais ou menos gelado, mas aí o que que acontece? Você chega numa hora em que você. Aqui, vou mostrar umas coisas para vocês aqui, aqui. Eu tenho umas recordações minhas aqui, ó. Vou só virar um pouquinho o celular para Claro. vocês verem aqui, ó. Olha isso. Ô, pouca coisa! Quase Isso, nada, né? isso tem mais do que eu minha vida inteira. É pouca faixa, Duílio, pouquinha Então, faixa, né? Pouca faixa. Que isso? isso é no Imagina. Curitiba. Só Isso é no Curitiba. Então, isso é no Curitiba. E aí, muitas vezes, eu almoçava, pegava minha bolsinha e caminhava 9 quadras para chegar no AU para economizar o dinheiro da passagem. Eita, danado. E aí, o que acontece? Você passa do Curitiba e aí você diz assim, quem te ensinou a ser jogador de futebol? Foi curioso. Curioso que era treinador. Foi jogador que estava lá e achava que tudo aquilo que ele tinha passado, ele podia passar para você. E o pior que passava, porque você respeitava a pessoa que estava falando, a pessoa que estava fazendo. Sabe, era uma coisa. E aí, chegou um dia da gente disputar, ir para São Paulo, jogar copinha, né? E aí, nós estávamos com 8 meses de ajuda de custos que eles davam para a gente no juvenil atrasados. E a gente ia treinar assim mesmo. Só que daí nós achamos que era demais a gente não receber nem pelo menos um auxílio para a gente poder viajar. O diretor da base, ele era dono de uma panificadora, nós invadimos a panificadora dele, todos os atletas, no bom sentido, sem estardalhaço. Ele estava lá, ele nos recebeu, mandou pagar um lanche para todo mundo, foi muito bom. E ele falou que no dia seguinte, não, dali 2 dias, a gente receberia tudo que estava atrasado. Nós não queríamos receber o que estava atrasado. Nós queríamos que ele dissesse que ele ia pagar. Mas ele não disse que ia pagar, ele disse que nós íamos receber dali 2 dias. Então nós nos apresentamos para trabalhar e todos nós recebemos um envelope com ajuda de custo que estava atrasado. Era 100 cruzeiros de ajuda de custo. Hoje, 100 cruzeiros, acho que são 10 centavos, né? Se a gente for fazer um retroativo, É, É verdade. né? Acho que são 10 centavos, ou até menos. Não sei, você vai tirando os zeros, né? Porque antigamente nós éramos cruzeiros e a dona Zélia, né, com o nosso querido Colo, começou a tirar todos os zeros que nós tínhamos e acabou com a nossa poupança, mas vamos deixar isso para outro lado. Isso é outra conversa. E aí o que acontece? Fomos disputar a Copa São Paulo, na época. E jogamos no estádio da Aclimação, o primeiro jogo foi contra a Aclimação, ganhamos de 2-0, e a nossa chave era a Aclimação, Curitiba e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro ganhou também de 2-0, então o empate não servia, ia ser tirado na moeda. Não tinha decisão de pênalti, não porque eram tinha. pontos corridos. Não tinha. Não, era um torneio, a Aclimação estava fora e nós íamos disputar um jogo que estava 0-0. Estava 0-0. Quando eu fui para a área e na hora de eu cabecear, eu levei um soco aqui atrás e caí e o juiz não deu pênalti. E aí deu uma confusão, né? Tá? E passou o lance. Só que aí teve um escanteio a nosso favor, o favor do Atlético. E o cara que me deu soco veio para a área. Eu só sei que eu ganhei aqui, onde estou mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui. É desse lado aqui mesmo. Estou com o espelho aqui na minha frente. Desse lado aqui, eu ganhei 4 pontos por fora e 3 por dentro. Do chute que ele me deu, que nós dois caímos no chão, ele me deu um chute aqui caído. Eu só sei que ele perdeu 2 dentes.
Tá bom. Essa Tá, foi a situação, ficou tá na elas por média. elas. Isso aí. Tá Só na que média. quando eu levantei, né, com a boca cheia de sangue, o juiz olhou para mim e falou: você não vai fazer nada, não? Ele olhou para mim e riu. Eu peguei a mão cheia de sangue e botei no peito dele, assim. Ficou lá, o sangue no peito do juiz. Ele olhou para mim assustado e o outro falando: tem os negócios aqui da frente, né, aqui do lado. Fazia assim, e procurando, que foi pro chão. Sabe, é aquela história. A inconsequência hoje não existe. Mas você já tinha levado uma pancada. É automático. E aí o árbitro estava nem aí. Só sei que o meu massagista me chegou com um chumaço de algodão com éter e eu acordei no vestiário. E pasmem, eu não fui para o hospital. Eu fui dar os pontos em Curitiba. Voltou tudo. Eu levei 8 horas, eu levei 10 horas, eu viajei 10 horas. Com isso aqui todo aberto. E fui dar os pontos em Curitiba. Graças a Deus, ficou só uma cicatriz. Aquela cicatriz do homem. Ah, machão, tem uma cicatriz na boca. Então, isso aí não existe mais. E aí eu lembro disso e fico pensando, cara, se fosse no futebol de hoje, Hoje não ia dar para fazer. não ia dar, isso não ia ter condições. E aí, você pergunta como era a base? Eu subi. Subiu eu para fazer o torneio Primavera. Torneio da Primavera, que era disputado pelos 4 grandes do Paraná. Curitiba, Atlético, Colorado, que já não existe mais, e Pinheiros, que já não existe mais. Que eles fundaram, se juntaram e fizeram o Paraná Clube. Paraná Clube. Porque antes o Pinheiros não era Pinheiros. O Pinheiros, não, era o Pinheiros, eu não lembro se era o Colorado, eu acho que era o Palestra, que virou Colorado, que era o Ferroviário, era uma confusão. E tudo isso juntou e saiu o Paraná Clube. Colorado, então tudo isso aí. Então, esse quadrangular, botaram os garotos para jogar. O lateral direito, eu o central, o volante e o atacante. O atacante era meu primo. Nós tivemos uma discussão num jogo de futebol de salão, que eu jogava pelo Colégio Militar e ele pela Escola Técnica, e nós saímos, eu não era esse santinho todo de hoje, não, cara tranquilo, cara equilibrado, eu e ele na pancada, saiu eu e ele no tapa. A gente tem coisas hoje que pela idade a gente nem liga mais, deixa passar. Não, faz vista grossa, hoje não. Nada, não estamos nem aí. E aí saiu ele no tapa, não sei o que, daqui a pouquinho separaram, e meu treinador vira e diz assim: Duílio, senta aí. Aí ele olha para mim e diz assim: Duílio? Eu falei: por quê? Ele falou: você é filho do Duílio? Filho da dona Selmira? Porque minha avó era dona Mira. Eu falei: claro que sou. Eu falei: eu sou teu primo em 2º grau. Eu sou o Dilon, filho de fulano, de ciclano. Eu falei: ih! Aí nós começamos a se abraçar. Ninguém entendeu nada. Não, como é que eu briguei? Falou: não, vamos parar por aqui, que o sangue tá correndo. Sabe o que aconteceu? Ficamos nós dois sentados, um do lado do outro, o jogo correndo lá, e não botaram mais a gente. E aí ele voltou, ele treinou no Curitiba, ele jogou nesse torneio Primavera, e ganhamos, fomos campeões, né, do torneio Primavera, e foi o meu primeiro título pelo Curitiba, e o time titular volta para começar o campeonato. E vai começar o campeonato, era Jairo, Hermes, Duílio, Vicente e Cláudio. Negreiros, só tinha fera. Só tinha fera no time. E eu, o garoto de 20 anos. Eu estreiei contra o Londrina, que na época tinha o maior artilheiro do futebol brasileiro, que era o Brandão. O Londrina tinha um time fora de série. E eu botei o Brandão no bolso, faltando 5 minutos, me deu câimbra nas 2 pernas. Alguma coisa tinha que dar, né? Não podia. Foi eleito o melhor em campo e não saí mais. Até que o meu supervisor disse para mim assim: olha, infelizmente não consegui livrar você do exército. Sim. E eu fui servir o exército. Isso era o Curitiba. O Curitiba, que na base não conseguia botar ninguém. E aí, quando eu volto, eu fui eleito o melhor jogador do Paraná. E aí, nós fizemos um jogo contra o São Paulo, e o Rubens Minelli, que era o maior treinador do futebol brasileiro na época, treinava o São Paulo. Acabou o jogo de 3-1, nós ganhamos o jogo. E ele falou que tinha visto o melhor zagueiro do futebol brasileiro jogar, e o São Paulo central era Oscar.
E quando ele fala no meu nome, aí a porta fez assim, né? Uau! E aí o valor do meu passe, que era assim, meu presidente cresceu o olho e eu tive propostas de vários clubes de futebol brasileiro, vários. E quando eu tive a chance de sair do Curitiba, eu fui jogar na Portuguesa. Porque senão eu não sairia nunca do Curitiba. Não estaríamos tendo essa conversa e eu ficaria no Curitiba pro resto da vida. Mas às vezes você tem que dar um passo e acreditar no teu valor. E eu fui jogar na Portuguesa, que na época, a Portuguesa dos Esportes, era a Portuguesa. Não era a Portuguesa de hoje, que dói ver a luz. Acabaram com a Portuguesa. Acabaram com a Portuguesa. Hoje a Portuguesa, Olha só. eu moro aqui em São Paulo, você vai no Canindé, parece um estádio fantasma. Mas é isso aí. Quando eu cheguei no Canindé, o departamento médico da Portuguesa era um departamento médico de excelência. Tinha tudo. Imagina um médico, tinha um médico. Para mim fazer exame, eu passei pelo dentista. Para ver se eu não tinha nada com algum problema. E ele falou assim: parabéns, você tem os dentes perfeitos. Eu falei: foi mamãe e papai que ensinaram a escovar direitinho. É isso aí. E aí o que acontece? Assinei o contrato, tudo, e joguei na Portuguesa. E aí nós perdemos o título do primeiro turno do Campeonato Paulista para o Santos, porque a gente ainda brinca com isso, porque português é português, eu sou português porque eu me naturalizei português, eu tenho dupla cidadania de ter jogado em Portugal. E ainda brinco com isso, porque na época, na final contra o Santos, eles deixaram o Enéas ir embora, que eles tinham vendido o Enéas para a Itália, e o Enéas foi, e nós jogamos sem o Enéas, nós estávamos acostumados a jogar nós 10 mais o Enéas, então era ou mais o Enéas ou era menos o Enéas. E aí o que aconteceu? O Santos ganhou de 1-0, e aí perdemos, e aí depois, naqueles anos, você tinha que conquistar a tua classificação para o Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros é que jogavam. Não tinha essa história de ter ranking, Série A. Não, não, não. Os 5 campeonatos, os 5 primeiros colocados do Campeonato Estadual, valia alguma coisa. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu também não sabia disso. E nós ficamos em 4, porque começou o segundo turno, nós estávamos lá em cima no número de pontos, né? Aí começamos, ganhamos o primeiro jogo, empatamos o segundo e começamos a perder. Tum, 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 tum. Aí teve o jogo Corinthians e Portuguesa, no Pacaembu. Nós sempre batíamos no Corinthians. Ganhamos de 1-0, um Sócrates, Zenon e Companhia Limitada, e nos classificamos ali para o Brasileiro. E valia 2 pontos, né? E daí eu saio da Portuguesa e venho para o América. E aí eu digo, Portuguesa, América, e se diz assim, mas o América era o clube mais querido do Rio de Janeiro. É o clube que tinha mais torcida do Rio de Janeiro, era o América, gente. Hoje ninguém sabe disso. O Ricardo sabe que o Ricardo é daqui, o Ricardo tem essa situação. Eu cobri muito o time do América, Edson Passos, eu fui muito. Nossa, você cobriu o Edson Passos. Eu sou da época do Andaraí. Eu fui assessor do América. E aí, olha, o Ricardo foi assessor do América. Agora, veja só, eu estava em Portugal, quando eu chego, sabia que o América tinha sido vendido, e quando eu estou passando ali pela acho que é Teodoro Machado, se não me falha a memória, lá no Andaraí, que eu olhei, tinha um shopping center. Não vou dizer o nome do shopping. Salles, né, eu acho, se não me engano, não é isso? Não, sei se ele tá falando já. Teodoro da Silva. Eu tô falando no Andaraí. Campos Salles era a sede principal. Isso. E aí, eu tô passando ali, eu olhei e falei, o que houve aí? Aí que eu soube que tinham vendido a América, construíram um shopping, eu falei, esse vai ser o único shopping do Rio de Janeiro que eu não vou entrar. E nunca entrei naquele shopping. Só eu que sei quanto eu deixei naquele campo lá. Quantos jogadores jogaram no Andaraí ali para ser vendido e depois o dinheiro sumiu e o América foi parar em Edson Passos. Gente, o América nunca podia ter ido para Edson Passos. Isso aí distanciou o torcedor. Distanciou tudo. Distanciou o torcedor. Jogar em Edson Passos, que é bem mais afastado do Rio de Janeiro, o torcedor tem que ser aquele americano mesmo, que vai vestir a camisa e vai para Edson Passos assistir. Porque quando era dentro da capital, era mais fácil se assistir o jogo do América. Tanto que você revelou. O América era o time que tinha mais torcida.
Duílio, você ganhou o maior título do América, aquele campeão dos campeões, não foi? Foi, foi. Foi um título que o Flamengo não quis disputar, como sempre, achando que é superior a todo mundo, e não quis disputar, felizmente. E nós fomos convidados, né, entramos nessa vaga, e fomos campeões dos campeões, porque nós jogávamos de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time. Fazia frente. Por exemplo, você jogava América contra Botafogo. A torcida do Flamengo e do Fluminense torciam pra gente. Então nós tínhamos a maior torcida do futebol carioca. Todo mundo torcia pra gente. Só que quando a gente chegava na final, aí torciam contra, né? Não tinha gente. Aí começa, aí Mas, começa vamos lá. a ficar complica, né, Duílio? mais difícil. Não é? E aí, mas olha, nós fomos. Ser campeão dos campeões foi o ápice daquele Eu time. vou te Nós falar, podíamos ter ido Duílio, mais longe. não fica só mais difícil torcer contra o América. O juiz também torce contra o América. Sempre Ah, favorece. sempre foi. Sempre foi, Sempre né? foi. Ou eu tô errado? Não, sempre. Eu tive alguns árbitros que eram fantásticos, que apitavam. Tinha uns que, olha, eu jogava na Portuguesa e tinha o falecido Bosquila, Lucídio Vanderlei Bosquila, e estamos jogando nós, Portuguesa e Comercial de Ribeirão Preto. E meteram uma bola para perto da área assim, e eu fui rebater a bola e peguei na orelha dela, a bola subiu. Ele parou, apitou, virou para mim, me deu um amarelo. Eu olhei para ele e falei assim, o que houve? aconteceu? Que eu falei? No meu jogo, sábado à noite, não tem chutão. Você não vai ganhar o porco. Não vou esquecer disso nunca. E ele começou a rir, eu comecei a rir. Eu falei, agora se eu fizer uma falta, você vai expulsar? Ele falou, vou, então não faça. Olha só a conversa que você tinha. Peculiaridades do futebol. Pena que nosso amigo do Cid não está mais aqui, mas não sei nem se iria lembrar isso, mas fica marcado às vezes para a gente determinados lances. E aí eu saio do América para o Fluminense por uma questão de contrato. Eu tinha acertado um contrato e quando fui assinar, faltava a assinatura do presidente. E eu fui de férias, quando eu volto, eu sento para pegar minha cópia do contrato. E aí o supervisor na época diz assim para mim, olha, infelizmente aquele contrato, começa a me dar uma opção de desculpa, esse aqui é o contrato oficial do América. Aí quando eu li, eu rasguei o contrato, rasguei a proposta, fui indelicado, joguei em cima dele, ele não tinha nada a ver com isso, ele só era o encarregado de me mostrar aquilo. E, gente, eu senti muito porque teve alguns torcedores do América que me culparam por ter ido embora, não entenderam a minha saída, e depois eu contei para eles o que tinha acontecido de verdade. De verdade, E eu as saí pessoas não sabem, as pessoas não sabem não o sabem, que não querem. sabem. Na verdade, a imprensa, talvez também culpa um pouco a imprensa, porque ela só conta o que vende, não, às vezes, o que realmente está acontecendo dentro do clube. E com o jogador. E aí, a gente vê isso hoje. O jogador sendo massacrado, mas você não sabe que o clube não quis pagar, que o clube atrasou direitos de imagem, direitos federativos, e por aí vai, entre outras coisas. Às vezes, eu vi jogador retornar para o Brasil e o clube não deixar nem entrar na academia de futebol para treinar. Tipo assim. É isso. São coisas que torcedor não imagina e que cobra. E aí eu tô chegando em casa, toco o telefone, era o Roberto Seabra, que tinha sido meu supervisor no América na época, que tinha saído do América, e me convidando para jogar no Fluminense. E a proposta dele foi essa. Eu te garanto 6 meses de salário em dia, os outros 6 meses nós vamos brigar. E eu falei assim... Já começa nesse nível de conversa, né? Sinceridade é tudo, né? Garanto 6. Os outros 6, a gente vai trabalhar para conseguir os outros 6. Para conseguir. E aí o que aconteceu, eu falei, mas e as minhas luvas? Quem é que vai pagar? Eu quero tanto de luva. Na época tinha luva. Né? Hoje não tem, hoje é tudo incluído. Hoje mudou hoje tudo. É um pacote, hoje é um pacote. Aí ele falou assim, deixa que eu negocie, quanto é que você quer? Eu falei, quero tanto. Não se preocupe, o América, para se livrar de você, vai te dar. E eu recebi minhas luvas do América. O América me pagou para sair do América. E eu fui o Fluminense. Não é? Aí quando nós fomos, na época,
nós somos eliminados, né, da primeira fase do Carioca, do Brasileiro. O Fluminense naquela época não tinha um timão. E aí o que aconteceu? Nós somos eliminados na época, em 83, do Brasileiro, muito precocemente. E aí faltou, né? E nós tivemos o Luar do Sertão. Viagem de 20 dias. 20 dias, 10 jogos. E aí eu fui conhecer Crato, Patos, interior. Hoje todo mundo sabe onde fica Crato. Salgueiro, hoje todo mundo sabe. Salgueiro tem um bom time, disputa o campeonato. Paraibano. Salgueiros é Paraíba? Não, Salgueiros é. Salgueiro é Pernambuco. Pernambuco, disputa e vai à final. E tinha um estádio bem jeitoso. Mas olha, Salgueiros não existia na época. Eu conheci a cidade onde nasceu Lampião. Nós paramos para tomar um café. Aí a pessoa falou assim: vocês estão parando aqui, vocês vão jogar? Foi aqui que nasceu Lampião. Eu fiquei olhando para a mulher assim. Brasileiro de verdade, né? Brasileiro mesmo. Não, foi um Luar do Sertão, foram 10 jogos em 20 dias. Nós jogávamos, viajávamos, chegávamos no hotel, dormíamos, jogávamos, viajávamos, chegávamos no hotel, acordávamos. Era assim. Aí teve uma peculiaridade, né? Na época estava eu e o Heraldo. Eu e o Heraldo dormíamos no mesmo quarto. E nós paramos numa cidade que me fugiu o nome agora. E o Heraldo falou: vou pegar a chave. Eu falei: tá bom. E tô ali esperando, daqui a pouquinho, tá vendo? E o Heraldo tá pra lá e pra cá, e procure. Eu falei: o que houve, Heraldo? Ele falou pra gente falar com o cara lá, cadê o nosso quarto? Porque eu não acho, cara, o número do nosso quarto. Eu falei: acho que ele vai dormir na sala aqui, né? No hall, qualquer coisa. Aí ele chega pro cara e diz assim: cara, esse quarto fica... Não, esse quarto não fica aqui dentro do hotel, não, tem que sair. Nós saímos do hotel, esse nosso quarto ficava fora. A porta era fora do hotel. Aí o cara abre a porta, tem um lagarto desse tamanho. Jesus. Com o rabo, eu vou sair da tela. Cara, foi muito gozado. Nós olhamos para aquele bicho lá, aquele bicho olhou pra gente, sabe? Foi muito gozado. Ele, partiu pro banheiro. Aí eu falei pro Heraldo: vai tomar banho você. Gente, cara, sabe? Você fica naquela brincadeira. Aí abrimos a porta do banheiro. Não, o pior não foi isso. O cara entregou a chave pra gente, né? Pô, o cara revisou tudo, o lagarto tinha saído, né? Aquela confusão, fechamos a janela do banheiro, tudo certinho. Só que o cara sai do quarto, dá boa noite pra gente, fecha a porta do hotel e entra. Entra e fecha a porta do hotel. Nós ficamos pra fora, eu e ele. Um calor naquela terra que fazia. O que aconteceu? Depois do banho, pegamos 2 cadeiras que tinha no quarto. Quem é que dorme? Não tinha ventilador, não tinha nada. Olhei para ele, olhou para mim, ficamos lá fora, olhando para o nada. Eu e ele conversando, olhando para o nada. Ele dizia assim: olha que fim de carreira. Isso aqui é fim de carreira. Ele estava começando a carreira. Cara, e você olha e diz assim: meu Deus, valeu a pena? Valeu. Porque essas histórias você vai guardar para o resto da sua vida. Você aumenta um ponto aqui, diminui um ponto ali, mas a essência da história está lá dentro. Verdade. E você passou por isso. E aí, acordamos de manhã cedo, né? Conseguimos dormir um pouco de cansado, fomos tomar café, e aí eu perguntei para a pessoa que estava servindo a gente lá, uma pergunta: não tem ninguém nessa cidade, não? Ela falou: senhor, não se preocupe, não. À noite o estádio vai encher. Eu comecei a rir. Ele falou: não ria não, o estádio vai ficar lotado. E ficou por isso mesmo. Fomos jantar, né, antes do jogo, e que depois do jogo nós íamos embora. Não tinha como voltar para o hotel. Aí botaram uma canja lá. Quando eu peguei a canja assim, o pé da galinha fez assim, uá, na minha cara. Eu falei assim: meu Deus, pelo menos podia ter feito a unha. Suja de terra dentro da unha. Eu falei: não vou comer isso aqui, eu não posso comer isso aqui. E o apelido do nosso ônibus era Luar do Sertão. Porque o ônibus era bom, era confortável, mas o motorista era folclórico, ele encheu o ônibus de luzinha. Sabe aquele ônibus da Coca-Cola que tem Papai Noel? E o ônibus parecia aquilo, tudo cheio de luzinha. De noite a gente estava de noite com aquele ônibus lá. E a gente dormia naquele ônibus, às vezes, acordava de manhã, chegava, almoçava. E a luzinha eu acho que foi lá. A luzinha não morria. Ele ligava o ônibus, a luzinha... E aí, eu acho que foi... A luz está lá, e foi em Crato, acho que foi em Crato que nós paramos para jogar.
aí dormimos, aí acordamos de manhã cedo, aí eu fui abrir a porta não abria para dentro, a porta abria para fora. Eu não conseguia abrir a porta. Falei, Geraldo, tem alguma coisa na porta, alguém colocou, sacanearam a gente na porta aqui. Aí ele empurrou um pouquinho assim, quando ele meteu a cabeça para fora, ele colheu de novo. Falei, o que que houve? Ele falou, dá uma olhada que tem aí fora. Gente, acho que foi o maior sapo-boi que eu vi na minha vida. Era desse tamanho. Ele não conseguia nem andar, o desgraçado, de tão grande que ele era. Essa excursão que Aí, você fez foi o zoológico, né, junto? o quê? Você não Safari. tem noção. Aí Safari. saímos dali, né? Empurramos a porta, fechamos a porta, começamos a caminhar. Tinha sapo aqui, sapo ali, sapo lá, sapo em tudo que era lugar. Nós estamos saltando os sapos até o refeitório. Aí eu falei, o que é esse sapo? Não, não se preocupe, porque eles vão embora. É só de manhã que eles aparecem. Caraca, gente. Aí jogamos, né? Almoçamos e depois do almoço já não tinha mais sapo nenhum. Jogamos e bora. Próxima cidade. E aí quando chegou no final da excursão, juntou dinheiro que tinha sido arrecadado e deu para dar 10% daquilo que a gente tinha de receber. E aí nós chegamos em Sergipe, que era a última parada. Cláudio Garcia era o treinador na época, 83. Nós fomos tudo para a praia, até inventaram que a gente tinha tomado banho nu na praia, que tinha feito churrasco, tínhamos tomado banho nu, uma confusão que inventaram Você lá. pegando sapo, pegando lagarto e chegaram finalmente na praia. Não, galinha, e aí eu vou dizer uma segura. coisa. Quando a gente ligava para casa, eu já estou casado há 38 anos, né, com a minha esposa. Ela dizia, você está onde? Eu dizia, estou em tal lugar. Onde é que é isso? Você está vivo? Gente, quando a gente chega, ainda bem que ela não bateu a foto. E aí, o Cláudio Garcia reúne a gente na praia e olha bem pra gente, perguntou. A pergunta que ele fez foi, vocês querem isso para a vida de vocês? E nós ficamos olhando um para o outro, né? Então, pensem bem, a gente vai voltar de viagem, vou dar uma folga para vocês, a gente vai se reunir e vamos ver o que a gente vai fazer. Aí que a gente se reúne, faz uma nova pré-temporada, que hoje é chamada de intertemporada, que já não existe mais, porque não dá nem tempo de intertemporada, essa pandemia veio acabar com isso. E aí nós fomos, né? E aí nós fomos para um lugar e treinamos. Só que minha esposa conta que quando a gente desceu no avião, que a gente estava no hall do Galeão, a gente parecia um bando de mulambo, um bando de gente que tinha acabado de sair, tudo com cara de passando fome, tudo. Falei, caraca, tava ruim assim, tudo barbado, ninguém fazia barba, nada. Foi cruel. Assim, Então, a gente passa algumas coisas, depois a gente começa a rir dessas histórias. E eu tenho, do futebol carioca, eu devo ter uns 32 álbuns que ela fez. De todos os jornais, recortes e fotografias. E do futebol português, eu acho que eu devo ter entre 20 e 22 álbuns que ela fez. Eu tenho aqui álbuns que de vez em quando eu sento, quando a gente vai procurar alguma coisa, eu sento e fico vendo e digo assim, meu Deus, olha aqui. Esse cara parece que jogava futebol magrinho desse jeito, nem parece eu. Olha o shortinho desse cara, fica correndo. Mas também, sabe? comendo pé de galinha, encontrando sapo. Não tem Cara, como ficar. doideira, Aquela cana. Se não, olha, eu sou muito chato para comer. Minha mulher diz assim, você é muito chato para comer. E aí o que acontece? Nós fazemos essa intertemporada, né? E aí chega o casal 20. Chegou a Assis ninguém e o levava Washington. fé, né? Muita E aí gente o que não levava aconteceu? fé. O Assis Ninguém levava outra fé na vez. gente. Eu E aí lembro. nós começamos. E nós começamos. Lembro. Ganha aqui, ganha ali, ganha aqui, ganha ali, ganha aqui e ganha ali. Nós somos campeões invictos da Taça Guanabara, de 83. E aí acontece o que não tinha que acontecer. Cláudio Garcia, Seabra, vamos Flamengo. Ele saiu. Foi Nós ficamos sem supervisor e sem o treinador. Aí assume o seu Nilton Graúna, não está mais aqui entre nós, né? Eu conheci. E assume o Carbone. Nós tínhamos um estilo de jogar, nós jogávamos torto. Nosso time era torto. Nós não tínhamos ponta. O Garcia não tinha ponta.
Então nós tínhamos torto. E o Carbone achou que a gente estava torto. Nós não estávamos torto, mas nós jogávamos torto. Era assim mesmo, alguém caía para a direita. Aí ele botou um ponta. Parece aquela charge do Jô Soares, bota a ponta, tele, aquela coisa. Ele botou um ponta. E como equilibrou o time ficou equilibrado. A gente não sabia jogar com o time equilibrado. Parecia que tinha alguma coisa errada. Aí nós ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, e o fim. Nós não tínhamos ponta direita, a ponta esquerda era o Tato. E aí ele botou o Ilcinho, porque nós não tínhamos o Romerito na época. Nós não tínhamos o Romerito na época. Nós tínhamos, era o Leomir, era o Jandira, o Leomir, era o Delay. René, E era o René quando entrava, e aí faltava alguém naquele lado ali. E o Aldo que subia, e nós tínhamos um sentido de marcação quando o Aldo subia, que a gente fechava ali e não entrava. Era eu que cobria o Aldo, o Ricardo me cobria, o Branco fechava, e nós funcionávamos assim. O Branco não batia falta na época. O Branco era proibido de bater falta. Tem quando ele foi treinar. Por que ele não podia bater? Porque era garoto. O garoto vai se meter a bater falta, sai. Isso era assim. É bem diferente, né, do futebol de hoje em dia, né? E aí ele foi bater uma falta. Nossa, quando a bola passou, ficamos olhando um pro outro. Deixa ele bater falta. Ninguém mais pega na bola. Deixa ele bater falta à vontade. Deixa ele chutar. Não é? Cara, deixa ele passar a bater falta. Não precisa de pegar na bola, deixa ele. Mas olha, são coisas que acontecem. É a tal história. E agora, aí fomos indo e no segundo turno nós perdemos, ganhamos um, empatamos o resto e perdemos para todo mundo. E 83 foi difícil porque nós conseguimos, e a diretoria conseguiu que nós passássemos uma semana na Granja. Vamos respirar puro, né, para se concentrar no primeiro jogo, que era o campeão do primeiro turno, que éramos nós, o campeão do segundo turno, que foi o Flamengo, e a equipe que tinha mais pontos, que foi o Bangu. O Bangu tinha um time fantástico. Que massa. Sabe? E grandes jogadores. E aí fomos lá para jogar contra o Bangu. Espetáculo. Resultado. 30 minutos, arrebentamos o Bangu. E só não perdemos o jogo porque o Paulo Vitor naquele dia estava inspirado. Porque o time morreu fisicamente. Não conseguia nem andar. Nós fomos respirar puro, só que a gente devia ter ficado respirando o ar da cidade, não o ar puro de Petrópolis. E aí, resultado. Petrópolis não, Teresópolis. E aí, resultado. Segundo jogo, quarta-feira, Flamengo e Bangu. Aí o Flamengo queria um quiprocó que tinha que jogar com a gente. Por quê? A gente estava morto, cansado, e eles queriam jogar com a gente de qualquer jeito. Mas pela tabela, era Flamengo e Bangu. E aí uma confusão, e entra sindicato e pá. E aí não tem jogo na quarta, e o Fla-Flu passou para domingo. E é quando eu toco pro Delay, o Delay domina, passo pro Assis, o Assis arranca e fomos campeões cariocas. E eu recebi a taça depois do Flamengo ter ganho do Bangu de 2-0 no outro jogo. E nós comemoramos o título de 83. Aí veio 84 brasileiro. E nós estamos com o Carbone, tá? Tem aquela história que eu contei dele ter sido mandado embora no jogo do Santos. Vem o Parreira, e o Parreira atrás da tiracolo. Dali 2 semanas do Romerito. Nós 2 meses de salário atrasado. O pessoal abre um bico desse tamanho, vamos conversar. E aí paga alguma coisa, e aí vem o Romerito, e ninguém passava a bola pro Dom Romero. E o Dom Romero abria para a direita, jogava para a esquerda. Aí reuniu, atenção, gente, ele não tem culpa, ele veio aqui para ajudar a gente. E ele corria. Nossa, como corria aquele cara dentro de campo? Ele era diferenciado. E aí o Parreira tirou o Wilsinho da ponta, botou o Romerito, fez um buraco naquele lado, ele caiu. Washington caía, todo mundo caía para aquele lado ali. E em 84, não deu para fomos ninguém. Campeões brasileiros. Não deu para ninguém. Em 84 não ali, deu. O bicho pegou. Fomos campeões brasileiros. A gente fez uma entrevista com o Dom Romero há alguns anos atrás e ele falou. Tá, o Fabrício, 2-0. ganharam do Corinthians, gol do Assis e do Tato, aí em São Paulo. O Corinthians tinha Casa Grande, Sócrates, era um timaço. Zenon, Birubiru, Carlos no gol, Juninho, Mauro era o zagueiro, o Edson, lateral direito. O Corinthians tinha um time do caramba, pá, quase uma seleção. Verdade. E nós demos um show, e até hoje, os entendidos do futebol, e não a gente, que a gente só jogava, disseram que foi a melhor partida tática
mais perfeita partida de todos os tempos. Nós engolimos o Corinthians. Tanto é que aos 44, 43 do segundo tempo, eu finalizo no gol. Se eu faço aquele gol ali, eu estava consagrado até hoje. Teve uma Eu tinha que ter feito aquele gol. Foi de perna direita, ela caiu, só que ela caiu muito perto, não deu para me ajeitar o corpo. Eu peguei ela de primeira e foi um contra-ataque. Vê só, olha a força que a gente tinha para jogar. Aí diz, mas naquele tempo vocês eram lentos. Mentira, ninguém era lento naquele tempo. A gente corria tanto quanto corre hoje. Naquele tempo você jogava futebol, é diferente. Você não corria. Hoje os caras correm errado. Hoje os caras não correm, eles correm errado. É diferente. Muito. Hoje há muito treino. Ó, Duílio, eu vejo hoje, desculpa te cortar, mas eu vejo o Felipe Luiz, eu vejo o Daniel Alves, que são donos daquela posição. É o único lateral que eu não vejo correr, mas eles estão sempre lá. Porque eles correm certo. O cara leitura de jogo. Exato, o cara não fica atalho de campo, os caras sabem taticamente como se comportar. Hoje o cara vai, volta, vai e volta. Dá 25 minutos do segundo tempo, o cara só vai. Ele não volta. Não aguenta. Acabou. Não tem gás para isso. Não aguenta. E hoje, esses caras que são donos da posição, os caras sabem atalho de campo, mas eles estão sempre na jogada, tanto defendendo quanto atacando. Ou seja, os caras correm certo. Hoje parece que você vê taticamente esse aqui e fala assim, cara, vocês estão correndo errado. E aí é muito diferente você assistir uma partida pela televisão e assistir uma partida do estádio de futebol, que você começa a ver as linhas. Fala, cara, tem um buraco aqui nesse time. Não é possível que eu daqui eu tô vendo e o treinador não tá vendo isso, né, Duílio? Ó, eu fiz curso de treinador lá em Portugal. Eu treinador lá em Portugal. E Carlos Queiroz foi um dos preletores. E depois de uma das aulas dele, nós estávamos conversando, fora da aula, estávamos conversando, ele falou assim para mim, Duílio, o treinador foi feito para pensar. O jogador para jogar e o treinador foi feito para pensar, no bom português, né, dele. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, você joga lá atrás, você tem uma visão diferente do jogo. Quem joga no meio tem uma outra visão e quem joga no ataque tem uma outra visão. O treinador lá fora tem que pensar por todos eles. Então, se um dia você for treinador, não se esqueça que você tem que pensar pelo goleiro até o ponto esquerdo e fazer eles jogarem. Porque eles têm que pensar, eles têm que saber que taticamente eles têm que fazer aquilo que você está pedindo para eles. E você tem que pensar. Você tem que pensar no teu esquema tático e jogar contra o esquema tático do outro adversário. Eu aprendi lá em Portugal que eu também tenho que conhecer o treinador adversário, como ele gosta de jogar. Tem aquele joguinho de xadrez, né? Encaixadinho. Ó, eram 3 substituições. Hoje, são 5. Em 3 tempos, não interessa, são 5. Você troca o X pelo Y e nada muda. É isso aí. Tem equipes que você troca o A pelo Z e nada muda, continua no mesmo esquema. Antigamente, você saía de um 4-4-2 para um 4-3-3, para um 3-5-2, para um 3-4-3, num piscar de olho, o jogador sabia. E muitas vezes não precisava nem treinar, porque a leitura do jogador era diferente. E daí, depois de ser campeão brasileiro, dia seguinte, semana seguinte, começa o Carioca. Não, minto. Nós tínhamos uma viagem de 1 mês. Que era aquela viagem que a gente fazia para a Europa. Nós íamos jogar lá contra aqueles clubes europeus. Só aquela viagem que não existe hoje mais. Hoje não existe nada, mais. Acabou. Hoje acabou o Santos, eu lembro que o Santos saía para fazer a excursão na Europa, o Fluminense saía. Hoje, imagina, hoje não tem nem calendário para fazer isso hoje. Era uma coisa chamada intercâmbio. O intercâmbio que a gente tinha, aqui, ó. São 38 anos. O que me cuida, eu sou apaixonado por essa mulher, 38 anos, gente. Isso aí. Ô, Duílio, fazer uma pergunta pro Duílio aqui. Sabe o que a esposa dele, sabe o que a esposa do Duílio fez? Aqui, antes de fazer essa pergunta, olha aqui, vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. América e Fluminense. Aí. Opa, essa faixa aí eu quero, hein? Essa faixa aí, ó, da esquerda, eu quero essa primeira aí, eu quero essa de presente. Já tô pedindo aqui ao vivo. Essa aí eu quero. Quer quanto nessa faixa? Quer quanto? Eu sou fanático pelo América.
Eu sou fanático pelo América. O Ricardo me deu uma camisa do América uma vez e na minha mudança para São Paulo eu perdi essa camisa do América. Foi. E eu fiquei louco Diga, quando me Ricardo. mudei para São Paulo. Não, uma vez eu fui na casa dele para entrevistar ele, aí a esposa dele veio com um livro. Ih, Ricardo travou. Acho que travou o Ricardo ali, né? O Ricardo deu aquela pequena travada. Voltando, Duílio, aquela faixa ali, a gente tem que negociar aquela faixa ali. Vamos voltar ao Ó, eu assunto vou aqui. contar, enquanto o Ricardo não volta, aquela bolinha tá de. Ó, voltou. Ali. Ele tá travando, tadinho. Tá Aí. travando. Você travou. Quando tu botou a mão assim, você travou. Ó Acho lá, que tá ó falando acho que lá. é a respeito do livro, eu acho. Aham, Do ó livro. lá. Acho que ele tem que sair da live e entrar de novo, Fabrício. Eu Sai acho. da live e entra de novo que eu te amo. Ricardo, você sai da live e eu te amo de novo. Sai e eu te amo de novo. Voltando aqui, o Ricardo está atrapalhando os meus negócios com o Duílio nessa faixa. Contigo. Aí, ó, hoje eu tenho 4 camisas. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira, que eu guardei. Eu tenho uma camisa que eu dei para minha esposa do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma camisa do Estrela Amadora, que eu fui campeão da Taça de Portugal lá em Portugal. E uma outra camisa do Estrela Amadora, que ele subiu de divisão agora e mandaram para mim de presente. Que legal. Não tenho mais camisa nenhuma. Eu tinha uma camisa do América, e um amigo meu veio aqui e era aquela camisa da Adidas, aquela brilhante ainda, estava novinha. Olha só, era de 82. O que aconteceu? Pode dar para mim? Falei, tô, eu não vou ser enterrado com isso. Não tem como. Eu não quero no meu caixão um monte de camisa que tudo isso apodrece. Então, sabe? E aí você acaba sendo campeão. Porque o Filhol disse que se ele tivesse em 83 não tinha tomado aquele gol. E aí a jogada começa comigo de novo. Eu arranco, dou de 3 dedos, aí eu disse que eu jogava, eu arranco, dou de 3 dedos pro René, o Aldo faz o overlap, né? Toca, cruza, e o Assis faz o gol, e nós fomos bicampeões carioca. E aí? E aí você diz assim, aquele time jogava? Jogava. Aquele time jogaria hoje? Jogaria hoje, brincando. Fácil, um pé nas costas. Com certeza. Mas a esposa Deixa dele... eu perguntar aqui o Duílio, Duílio, nos 4 títulos do Fluminense, o Fluminense é campeão brasileiro em 70, 84, 2010 e 12. Onde você coloca esse time de 84 no Fluminense numa questão de prateleira ali? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Onde você coloca esse time de 84? Vou puxar a brasa para minha sardinha em primeiro. Primeiro, em 70, eles eram diferenciados. Olha aqui, ó, essa aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó. Essa aqui de campeão brasileiro, ó. Olha aqui. Tem que guardar daqui. Ah, tá vendo? Ó. Da Lecoque, isso aqui ainda tá inteiro. Outro dia eu coloquei, eu ainda dou nela, tá? Aqui. Isso aqui é da CBD, isso aqui ninguém esquece. A CBD não existe mais, agora é CBS, ó. Eu tenho tricampeão, CBD. Não é mais penta, e não é penta. Essa aqui é do Estrela da Amadora, são as cores do Fluminense. Eu chamo disso de coisa de Deus. Coisa de Deus. Olha aqui, olha isso aqui, igual. Igual o Fluminense, não tem jeito. Essas cores estão aqui no sangue. Eu acho que se cortar aqui a veia, vai sair Bordeaux, vai sair Grená, verde e branco. E você foi campeão da Taça de Portugal também. Já falei, não. Campeão da Taça de Portugal com essa aqui. E essa aqui é a última, olha só que bonita. A última, que eles me mandaram todos assinados pelos jogadores da subida de divisão. Cara, e foi o maior título da história do Estrela, né, o Duílio? Foi a Taça de Portugal. A Taça de né? Portugal, foi. O único título Tanto oficial. É que quando eu saio, se não me engano, eu saio do Fluminense, eu vou jogar no Sport. E pelo Sport eu fui campeão da Cândido de Oliveira. Uma taça que ninguém dava nada por ela, só que depois começaram a dar alguma coisa, porque nós liquidamos o Benfica, ganhamos de 1-0 na Luz e 3-0 em Alvalade. Que era o clássico, que é o clássico ainda, o clássico maior do futebol português. Apesar do Porto ser uma das grandes equipes do futebol português, não adianta, Benfica e Sporting é o clássico maior, não tem como.
E até hoje, você jogaria no esporte de novo, porque quando o esporte veio me contratar aqui, eu dei a minha palavra, e isso aí é uma coisa que eu sempre prezei, porque uma semana depois o Benfica bateu na minha porta e me dava mais, e eu falei que já tinha dado a palavra para o esporte e fui para o esporte. Então, eu ensinei meus filhos assim: a palavra de um homem vale mais que uma assinatura. Preste atenção quando vocês prometem alguma coisa. Se vocês prometerem, cumprem. Exatamente. Então, sabe, É igual uma bala, ela só vai, ela nunca volta. Ricardo, você ia não mostrar volta. o livro aí? O que você ia mostrar aí, Ricardo? Vamos lá, Ricardo, esse livro aí. Quando eu fui na casa dele visitar ele para fazer a entrevista, a esposa dele pegou esse livro e falou assim: esse time aqui ganhou o quê? Aí eu falei assim: foi bicampeão, a tal da máquina e tal. Aí ela apontou pro marido e falou assim: ele, campeão brasileiro, esse aqui ganhou o campeonato brasileiro. Eu falei: rapaz, acho que ela tá certa. Eu, fechei a boca, eu falei: tá certa. A máquina tricolor aí na sua frente, Falei, Então, olha, veja bem, perguntaram quantos clubes eu joguei na minha carreira. Eu joguei em 8. Joguei 4 no Brasil e 4 em Portugal. Depois que eu saí do esporte, fui para o Estrela da Amadora, e era uma coisa... eu acho que eu sempre fiz alguma coisa diferente, porque eu saí do grande esporte de Portugal e fui para o pequenino Estrela da Amadora, que tinha acabado de subir para a primeira divisão. E nós formamos uma equipe fantástica e que chegamos a ser campeões da Taça de Portugal. Hoje, os estrelistas, né? E lá não é como aqui, o Estrela acabou sendo leiloado, foi rebaixado, foi penhorado e tudo mais, mas o pessoal que é de coração conseguiu reverter essa situação. Agora o Estrela tinha um bingo, onde o treino era às 3 horas da tarde, nós chegávamos lá quase 1 hora da tarde e ficávamos 1 hora sentados lá jogando bingo do Estrela. E por que não consegue 25, reverter? Por que não consegue 23. reverter isso o América hoje? O América não consegue dar essa guinada. O que você acha que mesmo, acontece Dudu, com o por que América? você acha Eu que você ia tem essa perguntar. perspectiva assim? É ídolo do clube? É Eu uma fui- pergunta que eu até ia fazer também. Eu fui treinador do América. Hã? Eu fui treinador do América. Treinei o América. Então você conhece Para que eu conseguisse subir. foi jogador do América, foi treinador do América, então você conhece o clube Campeão pelo América. campeão pelo Pode falar América. com autoridade. E eu encontrei torcedores mais antigos, e nós estávamos numa crescente, e éramos líderes e tudo mais, e ganhávamos todos os jogos, só que chegou na final, a gente não pode contra quem está acima da gente. É má A gente vontade. consegue lutar para quem está acima da gente. Quem sopra aquele negocinho, às vezes não ajuda. Então, é Não má precisava vontade, ajudar. né? Má O vontade. importante não é ajudar, o importante é não atrapalhar. Verdade. Ô, Duílio, você E acha aí- que aquela não disputa do América na Copa União de 87 foi crucial aí pro América dar essa decaída danada? Essa Aí, Fatal. Eu acho que foi fatal, Você viu que porque, foi vamos fatal. lá, eu penso que tudo se negocia. Hoje você tem que ser um bom negociante para certas coisas. E aí você poderia ter chegado, os dirigentes do América, em vez de ficar com aquela soberba todas, nós vamos disputar sim, mas nós não somos uma equipe dessa divisão, nós somos equipe da outra divisão. Como é que nós vamos negociar isso aí? Não queremos que nos ajudem, queremos que não nos atrapalhem para a gente poder voltar. E aí o que poderia acontecer? O América poderia ter voltado, mas o não ter disputado foi muito ruim para o América. Você tem que pensar, quando você está dirigindo alguma coisa, você não tem que pensar em você, naquilo que você acha, você tem que pensar no coletivo. Eu, quando fiz o curso de treinador, eu já era capitão, eu nunca pensei em mim, eu sempre pensei no coletivo. Eu fui amadurecendo como jogador quando eu fui capitão. E você amadurece porque você acaba não pensando somente em você. Você tem que pensar num grupo todo. E o grupo todo fica esperando que tu traga uma solução. Então você tem que estar a par de tudo e você é o capitão. Não adianta. Teve uma vez eu estava discutindo, passei até quase 5 horas da manhã discutindo premiação com o presidente Schwartz, o Vilela, o Luiz Carlos Vilela e o Castro Gil, que era muito difícil tirar algum centavo deles. E nós conseguimos chegar num denominador comum, foi muito bom.
Eles entenderam e, graças a Deus, não foi nem para lá e nem para cá, nem muito aquilo que a gente queria, mas nem muito aquilo que eles queriam dar. Ficou numa uma coisa que a gente poderia. E eu cheguei no dia seguinte, fui dormir às 5 da manhã, cheguei em casa, acordei às 8 para treinar às 9, que eu morava perto das Laranjeiras. E aí, cheguei lá, reuni os jogadores, virei e falei assim, ó, antes de acontecer, o Carlos Alberto nos deu um tempo aqui, o capitão nos deu um tempo, eles vão fazer isso, conseguir isso. Aí teve um jogador que virou e falou assim, poxa, mas só isso? Ah, quando ele falou só isso, o Castro Gil vinha vindo. Castro Gil vinha vindo, ele queria uma resposta. Castro Gil vinha vindo e eu falei assim, capitão, quero o Carlos Alberto Torres. Falei, a partir de hoje eu não sou mais capitão da equipe. Estou entregando minha abraçadeira para essa pessoa agora, que não vou dizer quem é, que ele vai agora discutir toda a premiação com o Castro Gil, com o Schwartz e com o Vilela. Eu fiquei até às 5 horas da manhã, aqui com uma fome, nós pedimos sanduíche, foram feitos sanduíches, sabe? Foi muito ruim, eu estou cansado, pedi para você me dar essa manhã aqui, você já me deu, eu não vou treinar, então agora vocês aí, jogadores, decidam quem vai ser o novo capitão. E o Castro Gil veio vindo, eu falei, Gil, a situação é a seguinte, aconteceu isso, eu não sou mais capitão da equipe, estou indo para casa, que o Carlos Alberto me deu descanso, que eu saí às 5 horas da manhã daqui, ele falou, poxa, e ainda bem que você saiu às 5, senão a gente estava até agora lá discutindo. E aí, ele no bom portunhol dele, porque ele era espanhol, e falou, não, mas capitão, então é o seguinte, vai valer aquilo que a gente vai pagar a vocês e acabou. E eu fui para casa. Fui para casa no dia seguinte, nem treinei, não sei nem o que aconteceu. Quando volto, o Carlos Alberto me chama. Ó, não dá para você não deixar de ser capitão, você é um cara que tem uma ascendência, bababá, começou a me elogiar. Eu falei, não vou mais, bota fulano. Ele que vai lá em cima discutir. Eu não vou perder mais meu tempo discutindo por gente que não sabe dizer que está tudo bem. Eu não quero que ele aceite. Eu também não saí satisfeito, mas era aquilo que eles podiam dar no momento. Então, se a gente conseguir ganhar, nós temos um papel assinado, que se nós ganharmos tanto, a coisa muda. Mas não, tudo era com objetivo. Só que tinha gente que não entendia isso. Nós tínhamos um grupo que era um grupo forte, mas nós discutíamos. E aí aí reuniu tudo de volta, aí o Gil vem e chama os jogadores, estão todos reunidos. Então, o que acontece? Como é que vai ser? Aí, não, o Duílio vai continuar sendo capitão, não sei das contas, papai falou, porque ele conversou comigo lá de novo lá, e falou para ele que se ele voltasse a ser capitão, tinha que ser nos moldes que vocês queriam a premiação. E eu aceitei. E como faz? Eu ia fazer essa pergunta para você. E como faz? E aí ficou aquela história, sabe? E aí você aprende como capitão a crescer como pessoa, a entender um grupo, porque cada um pensa diferente. Um grupo de jogadores, e eu sempre falei, o jogador é egoísta. Ah, mas você foi jogador? Eu falei, eu fui egoísta. Na hora do meu contrato, era eu que negociava. Eu não tinha procurador, eu não tinha assessor, eu não tinha empresário, era eu. A minha esposa, a advogada, fala 3 idiomas, ela discutia, mas eu estava do lado. Tanto é que quando ela falou com o seu Castro Gil, ele foi fazer uma gracinha, eu dei um tapa na mesa e fui para dentro dele. Se o Nilton Graúna não me segura, a coisa ia ferver ali dentro. E o seu Castro Gil era enorme e forte. Mas não ia tripudiar em cima da minha esposa. Não, eu não sabia disso, não. E eu saio dali, e o Schwartz está dando entrevista, e eu chego na entrevista, todo mundo lá, eu digo, Preto, quero falar contigo. Agora eu estou dando entrevista, não quero saber, eu paro de dar entrevista e vem falar comigo, eu estou indo embora. Eita! Não, mas você não pode, quem não pode falar assim, que começou aquela discussão, e foi muito gozado, porque era assim, eu falava aqui, o microfone aqui, o Schwartz falava, eu botava o microfone para lá, ficava aqui assim, e com ping-pong no ar, direto. Quer me encontrar? Estou em casa. Peguei a minha esposa e fui embora. E eu falei, tem um clube do lado aqui, tá louco para que eu jogue lá. E fui para casa. Dia seguinte, minha mulher falou assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, vamos jogar em algum lugar aí. Não sei, mas eu dei uma de machão lá. Agora de vai jogar, eu não sei. Não é? Botei as cartas na manga. E aí o que acontece? Você acaba vendo mais tarde, lá na frente, algumas coisas que você devia ter pensado mais, feito diferente, sabe? Mas Você arrepende você de alguma aprende com a coisa, vida. Duílio? Você arrepende de alguma Oi? coisa?
Você se arrepende Se eu de me alguma arrependo? coisa? É. Me arrependo do que eu Às não vezes, fiz. uma palavra Não fez. maldita, Não. Não. Me arrependo no que eu não fiz. Eu tava no Estrela da Amadora quando nós descemos de divisão com o seu Salgado, que era o presidente na época. Nós descemos de divisão e eu joguei infiltrado. Quando acabou o jogo, nós perdemos, empatamos de 1-1, desceu nós, Vitória de Setúbal, e eu joguei infiltrado e minha coxa ficou roxa, minha coxa, atrás da minha coxa ficou roxa, porque arrebentou tudo aqui atrás. Eu joguei infiltrado com uma cocheira, e aí, faltando 5 minutos, eu dei um carrinho pro cara não fazer o gol, foi escanteio, não conseguia levantar do chão. Me tiraram pro lado, me substituíram, botaram outro cara lá, cruzaram, o cara, em vez de dar um balão, foi querer driblar o atacante dentro da área, perdeu a bola e gol do cara. E nós estávamos ganhando de 1-0. E aí, o seu Salvado veio para mim e disse assim: você é o culpado. Eu mandei ele para aquele lugar. Mostrei a minha. Jogando com a coxa desse tamanho, deu um ele ficou olhando para minha perna. Tudo. E é o culpado. Ele ficou olhando para minha perna. Dentro do vestiário, ficou um silêncio no vestiário e ficou olhando para minha perna. E parou tudo. Aí ele saiu, tá. Aí vieram me entrevistar e eu falei assim: ó, futebol, porque ele era construtor. Eu falei: futebol não se faz com cal, areia e cimento. Quem lida lá em Portugal com cal, areia e cimento é o cara da obra, é o cara que faz a obra, não é o construtor. Ah, ele ficou possesso. Ele ficou possesso. Só que ele me devia uma grana violenta que eles não tinham pago ainda. Eu falei: se vocês não me pagarem, eu vou botar vocês na justiça. Vou tirar tudo que vocês têm. E aí resolvi vir embora. E daí ele começou a ligar para ele, ele começou a falar mal de mim, que eu ganhava muito, que eu jogava pouco, que eu não sei o quê. Só que tudo isso aí não adiantou muito, não. Eu já estava vindo embora. Conversinha. Já estava com 34 anos, cabeça feita, vim embora para o Brasil. Já tinha acertado um clube aqui, não vou dizer o nome, para pelo menos encerrar a carreira e começar uma carreira de treinador. Já estava basicamente tudo acertado. E aí eu viajei para Ovar. Não, eu ia para Santo Tirso, onde o Silvinho, que era ponto esquerdo internacional, estava morando lá. Eu tinha botado todas as minhas coisas num container. Eu aluguei 3 metros quadrados de container, um navio holandês, levaria 2 meses para chegar no Brasil, que era mais barato, eram coisas grandes, não podiam vir no avião. E eu botei tudo lá naquele engradado, tudo lá naquele... Os caras tudo bonitinho, tudo acertado. Sabe, pagamento quando chegasse, porque se o navio afunda, não tinha como pagar. Vou pagar o quê? Afundou? É outra história, né? E aí, nunca a gente pensa numa coisa dessa, se dá uma entrada e tudo mais, e dá 10%, que tinha que ser assim no final, e que eles entregar em casa. Quando chegasse em casa, eu pagava tudo lá, não tinha problema. E aí eu tô em Santo Tirso e o Tirsense foi jogar em Ovar. E eu fui lá, e a esposa do Silvinho assim: como é que a gente vai entrar se a gente não tem ingresso? Eu falei assim: não se preocupe, chega na bilheteria e eu entro. Ah, não, começou a rir, não sei o que, essa brincadeira. Cheguei na bilheteria, cheguei para a senhora que estava lá, falei: boa tarde. Ela: boa tarde. Falei: eu sou do Ilho do Esporte, eu vim assistir. Nossa, a mulher ficou branca. Só um minuto, foi lá, daqui a pouco veio o presidente, entrou eu, minha esposa, a esposa do Silvinho, gato, papagaio, entrou tudo. Os filharada toda, tudo, meus 2 filhos, 3 filhos dele, entrou tudo. Camarote, tudo. E o Alvarense está jogando, começou a jogar o jogo, machucou o zagueiro central do Alvarense. Com mais um pouco, machuca o 4º zagueiro. Já não tinha mais zagueiro, machucou o 3º zagueiro. Quando acaba o jogo, nós estamos esperando o Silvinho e o presidente vem para conversar comigo e minha mulher do lado. Poxa, Duílio, sabe, machucou todo mundo aí, o treinador, quer contar contigo, você sabe que nós temos grandes jogadores aí, jogadores de seleção. Tá, você pode fazer uma proposta pra gente? Minha mulher queria me engolir vivo. Eu peguei e falei: você me dá um papel, por favor? Aí eu fiz uma proposta. Imagina você fazer uma proposta absurda para não ir. Já estava tudo pronto. 11 horas da manhã eu pegava o voo para o Brasil. Fazia Porto, Rio de Janeiro. Você não ia fazer direto. A desfeita, né? Você ia fazer um valor nas alturas. Eu falei: cara, não vai aceitar. Imagina você chegar num clube pequeno. O Alvarense era um clube muito pequeno. A única coisa que o Alvarense tinha de bom era o basquete. O nível do basquete de Ovar era muito bom. E tanto é que agora já me pediram para fazer um vídeo que o Alvarense faz 100 anos. E eles estão
querendo um vídeo dos ex-jogadores, eu vou fazer, vou mandar para lá, que, sabe, essas coisas. Só quem passou por lá sabe como é que era aquilo lá. Quando você chegar atrasado para treinar no frio, você só tinha um short e uma camiseta. Se você não levasse da equipe que se tinha jogado, você não passava frio. Eu várias vezes treinei com uniforme de Estrela, com uniforme de esporte. O Valência era assim. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz uma. A mulher ficou olhando, o que é isso que está escrevendo aí? Eu falei, estou escrevendo o absurdo do absurdo. Ela falou, eles não vão dar isso para você. Eu falei, bom, a gente está indo embora, não estamos indo embora? Então vamos embora. Ela falou, tá, então. Eu falei, imagina esse clube dando isso pra gente. Isso é uma loucura. Isso não existe. Aí o presidente falou, pegou, olhou o papel, dobrou e falou assim, até meia-noite de hoje, se eu não ligar, boa viagem, foi bom conversar contigo, obrigado, você sempre era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas agora estou conhecendo, foi muito bom. Papai ficou assim. Resultado, meia-noite e 10, boa noite, boa noite, boa noite, porque nós tínhamos, todos os brasileiros em Portugal, tínhamos um código. Pedimos para quem morava no Brasil não ligar depois das 10 horas da noite em Portugal, porque sempre algum problema, sempre alguma coisa que acontecia. Então, para a gente poder dormir tranquilo, porque era muito ruim receber ligação depois das 10 horas da noite. E quando deu 10, meia-noite e 10, toca o telefone da casa do Silvinho, e o Silvinho, ih, problema. Nem lembramos do presidente, ninguém lembrou do presidente. Aí toca o telefone e o Silvinho, assim, né? Nego, vai, para você. Minha mulher na porta olhando para mim. Já com aquela cara, boa noite, né? presidente, tudo bem? Boa noite, presidente, tudo bem? Tudo bem? Pô, Duílio, não sei o quê. Nós aceitamos a sua proposta. Você pode vir amanhã para assinar o contrato? Não. Minha mulher olhou para mim e eu falei, vamos desembarcar tudo do navio e vamos morar em Ovar. Com tudo pronto, tudo. Tudo pronto. E aí joguei 10 meses em Ovar, na Ovarense. Conseguimos 6 meses de salário. Todo dia 5. Pá! Aquilo batia na minha conta do banco. Que absurdo era aquilo. Não, é uma coisa mais. Lateral... Você inacreditável. Você não ia acreditar nunca todo dia 5 lá. Não. Eu tinha jogado no Sport. O lateral direito, o Zé Luiz tinha jogado no Benfica, seleção portuguesa. O Luiz Eduardo jogava do meu lado, era do Porto, tinha jogado no Porto, seleção portuguesa. O Quinito volante tinha jogado no Porto, seleção portuguesa. Todo mundo já tinha. Então todo mundo ganhava bem naquele time. Então quando eu fiz essa proposta, eu não sabia como é que eles ganhavam. Só que todo mundo ganhava bem. E aí nós tínhamos ele tinha um negócio de uma situação com um navio. E o cara tinha que, essa caixa 2, ele tinha que botar muito dinheiro para fora, que o cara mexia com ferro. O navio ia para lá e para cá, para lá e para cá, e tinha que e o Alvarense era o descarrego do cara, que era a sorte do presidente. Uhum. Então, cara, passou o Natal, foi maravilhoso. Quando chegou em janeiro, o navio afunda. Literalmente afundou com o dono dentro. Acabou. Só que os filhos do dono conversaram com o presidente e falaram, agora se vire, porque nós não vamos apoiar vocês. Foi o dinheiro, foi junto. E aí foi tudo junto, e aí o presidente reúne todo mundo e diz assim, não tenho como pagar vocês. Faltava mais 5 meses de contrato. E agora? E aí, aquela situação. Reunião. O senhor pode pagar a premiação semanal? Nós jogávamos todo fim de semana. Ele falou, porque era 30 contos. 30 contos por vitória. Fora, empate era 15. E era 30 por vitória em casa. Não tinha empate em casa, empate não valia. Uhum. Todo fim de semana a gente recebia 30 contos. Começamos a ganhar de todo mundo. E ele pagava na terça-feira. Esse dinheiro ele tinha. Ele pagava na terça-feira. Só que acaba o contrato. E ele ainda fica me devendo uma bolada. Muito dinheiro, muito dinheiro. E nós vamos ter um jogo entre Ovarense e Portimonense. E isso era na capital. E o Portimonense mandando o jogo lá porque em Portimão não podia.
E era porta com porta, os dois vestiários. E o nosso treinador dizia assim, vou falar com o presidente do Portimonense, se ele soltar uma graninha de prêmio, a gente nem joga. A gente nem entra em campo. Começou a brincar. Já estou atrasado, a gente começou a brincar, e brincar, e brincar, isso aqui. E ele foi. E ele foi falar com o presidente do Portimonense. E o presidente falou que para ganhar da gente, eles ganhavam com o pé nas costas. Só que o bonitinho aqui tinha acertado um contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, de 10 meses, $100 mil na mão e $80 mil por mês durante 10 meses, com 34 anos. Tá bom para você? Tá excelente. Ainda mais Olha, jogar na Turquia. E os caras lá Não devia nem brincando. ter entrado, eu não devia nem ter entrado em campo. Nem... Mas aí, você vai esperar que aconteça alguma coisa? O empresário estava lá fora para a gente sair dali e acertar o contrato. A bola foi jogada na área, eu saio para cabecear, meu goleiro sai, erra a bola e me acerta com o cotovelo no nariz. Nossa. Desceu tudo isso aqui, acabou. Um mês em Ovar, curando. E quando está no fim de um mês, né, já tinha acabado o contrato com o Fenerbahçe, tudo, não tinha mais nada. Um mês, e o empresário ainda tentou dizer, ele já tá bom, pode voltar. Não, aí não queriam mais. Aparece o Portimonense, lá do Algarve. E eu falei, eu quero isso aqui. E a minha mulher, não, Algarve, não sei o quê, a gente vai pra lá. Região Fiz o chique. pedido. Região chique. Quem não conhece Portugal, região... É a Barra. É, Vamos morar isso na aí. Barra. É isso aí. Né? Região Vamos morar na Barra. chique de Portugal. E aí, resultado, o Portimonense aceitou. Era simples, já tinha carro, eu só pedi para pagar o meu apartamento e me dar um dinheirinho na mão e pagar por mês. E fui jogando Portimonense da terceira divisão para encerrar a carreira. Fiquei mais 4 anos em Portimão, fui campeão no Portimonense, campeão da Zona Sul, subimos de divisão, sabe? E não me arrependo de nada do que eu fiz no futebol. E achei que foi muito bom tudo isso. É uma carreira que eu tenho orgulho. Eu posso olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que eu fui um bom jogador, um cara sério. Não fui santo porque na hora de dividir não ia chorar minha mãe, nem a minha esposa, nem meus filhos. Saí de baixo. Eu levei um carrinho eu levei um carrinho na perna no jogo com a Atalanta. O cara furou minha canela com uma trava de alumínio, furou a caneleira e passou. Nossa. Enfiou a ponta aqui dentro, fiz um buraco. Eu tenho essas marcas. Tenho. Agora, no rosto foi só isso aqui mesmo, o nariz que partiu, umas torções de tornozelo, esse probleminha aí. No Estrada Amadora eu tive uma coisa mais séria, que foi um traumatismo craniano. Nossa. Numa quarta-feira. Uma coisa mais séria, imagina, coisa pouca. Numa quarta-feira, eu tive um traumatismo numa quarta-feira. Na outra quarta-feira eu tomei uma injeção de cortisona e joguei. Tô vivo. E hoje o cara sentiu uma dorzinha. Gente, quer postar foto, quer postar foto no Instagram, reclamar e tal. É isso aí. Hoje eu não faria isso. Hoje em dia. Ô, Duílio, deixa eu te fazer uma pergunta. Toda a sua carreira vitoriosa, aí eu vou fazer aquelas perguntas que são meio clichê, mas eu preciso fazer assim mesmo. Jogador, que foi mais difícil que você teve que marcar? Cara, não foi um só não, tá? Chulapa, Serginho Chulapa, era dificílio. Lá em São Paulo, e eu vou citar aqui no Rio Zico, não tem como marcar aquele rapazinho lá, era difícil. Hoje é fácil marcar ele. Hoje é fácil marcar ele com aquele joelhinho podre dele e eu com o meu. E Dinamite. Sabe? Dinamite. Reinaldo. Reinaldo, jogador. Você jogou com os caras que eram muito feras. Hoje você botava esses caras tudo no bolso hoje. Hoje você botava esses caras tudo no bolso. Era difícil. Então, vamos lá. Não é um só, não. Naquela época não tinha um só, não. Um só, não. Eu lembro que quando tinha Fla-Flu,
a torcida de lá começava a gritar: se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá, começava aqueles caras de vermelho e preto correr para lá e para cá, para lá e para cá. Você só pegava se acertasse um, cara. Era difícil. Era difícil. Grandes jogadores. O Flamengo tinha um cara chamado Lico, que era diferenciado. Tita. Nossa, Júnior. O Tito jogou muita bola. Pô, Júnior. Pô, tinha Moser, Leandro. Nossa, você vai botar no Atílio. papel todo mundo que jogava. Pô, o Vasco. O Vasco tinha jogadores de um nível, cara, Arthurzinho, Marquinho, o próprio Ayrton que jogou no América foi jogar no Vasco, Donato, que saiu do América para o Vasco. O América tinha grandes jogadores, cara. O Luizinho Moreno, o Eloy saiu do América para o Vasco. Naquela época, em 82, quando eu vim para o América, Gasperini era do Internacional, Chiquinho do Guarani, eu vim da Portuguesa, o Zé Dilson era a prata da casa e o Ayrton era do São Paulo. O Pires era do Palmeiras, o Gilberto veio do Fluminense e o Eloy do Santos. O Serginho da Ponte Preta, o Lumpinho já tinha sido do Flamengo pro América, o Gilson Gênio veio do Fluminense. Olha o time do América, todo mundo veio para jogar no América. Então, você diz assim, o futebol não é o futebol de antigamente, não. É o futebol que deixou de ser praticado. É isso aí. Hoje você sabe, hoje envolve tantas situações que eu não jogo ali, eu não jogo aqui, eu sou assim, eu faço isso. E Hoje aquele está cheio de protocolo. aquele contratinho que o cara assina assim, olha, eu vou te emprestar pro América, mas você não pode jogar contra o América. Existe isso na sua época? Na nossa época, não existia nada disso. Te emprestar. Se não servia para mim, ia servir vai jogar contra a gente. Mas se não servia aqui, deixa o outro jogar. Jogava e não tinha problema. E hoje tem problema. Hoje o cara não pode enfrentar o time que detém. Não pode. E paga multas exorbitantes para poder jogar. Paga 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, é incrível. Incrível, não tem história a lei do ex. Agora inventaram a lei do ex. O cara vai e faz gol. A lei do ex. Né? Tem umas coisas. Então, gente, o futebol, como ele era jogado e como é jogado hoje, há uma discrepância muito grande. Eu acho que houve uma evolução em certos aspectos, concordo, é muito legal, mas hoje houve uma involução em determinadas situações que eu acho que nós perdemos essa alegria de jogarmos futebol. Parece que ficou tudo muito mecânico. Então, entrar nessa situação, Duílio, o VAR, para você, Duílio, ex-jogador, treinador, atrapalha ou não? O espetáculo. Ele veio. O espetáculo. O VAR veio para ajudar a determinadas situações que o juiz de campo não visse por causa daquele jogo de futebol da França com a Irlanda, que o Thierry Henry bateu aquela mão na bola, puxou de fora para dentro, a França fez o gol e o juiz deu. Todo mundo viu, o estádio viu que foi de fora, foi com a mão e a França foi para a Copa do Mundo. Foi por causa disso que o VAR veio. O juiz disse que não viu. Então vamos lá, tudo bem. Então vamos colocar assim. Eu não posso conceber que haja um impedimento porque o calcanhar do atacante ou o bico da chuteira está 2 milímetros à frente no calcanhar do defensor. Gente, pelo amor de Deus. Você não vai conseguir isso não é VAR. Exatamente. Isso não é futebol. Isso não é futebol. Se não tivesse o VAR, era gol. Eu não posso imaginar que um pisão no pé seja um caso de expulsão e um pisão no pé dali uma semana seja o caso de um amarelo. O mesmo VAR. O VAR é o VAR. Então, ou há uma direção para isso, e porque eu concordo que tem situações, e inclusive esse negócio de levantar braço, porque levantou o braço, ninguém cai com a mão no chão. Sim, eu chamo isso de falta de respeito. Antigamente se colocava a mão no peito, só para proteger. Quando levantava e batia a cara na cara de alguém, era sintoma de fechar o tempo. Fechava o tempo, porque isso era um desrespeito muito grande. Antigamente, eu não lembro de choques de cabeça como tem hoje. Se você via que você não ia conseguir ganhar o lance, você dava 2 passos para trás e matava a bola no peito. Hoje não. Hoje mete a cabeça na bola de uma forma que nem o outro e daqui a pouquinho, caiu um para cada lado. E pior, tem um tal, além do VAR, tem um tal de fair play. Sim. O cara ataca,
eu roubo a bola, o cara cai, eu tô atacando, o juiz para a minha jogada para ajudar o cara que ficou no chão. Aí esse cara E muitas sai vezes de não é campo, é verdade. atendido, e daqui a pouquinho entra com uma velocidade em campo. Pô, peraí. A água milagrosa de Campinas faz o jogador voltar. Então, são situações em que todo mundo sabe, todo mundo vê e ninguém faz nada. Por quê? Quem senta lá de gravata, terno, no ar-condicionado e tudo, não está dentro de campo, passando o que muitos passam, porque 1% ou menos de 1% é milionário com o futebol. É isso aí. E 90% ganha o salário mínimo. Ou até E menos, né, ninguém vê Felipe? isso. Então, Não é mas isso que você falou, é isso. e o nosso. Vou pegar o caso da CBF, tá? Da Confederação Brasileira de Futebol. A gente não tem nem presidente. Como é que a gente vai conseguir fazer com um direcionamento de VAR? A gente não sabe nem mais quem comanda o futebol brasileiro há algum tempo, né? Não é de hoje que não tem o futebol brasileiro não tem um comando, um comandante. Né? Vamos colocar determinadas situações, eu não falo nem de CBF, vamos colocar determinadas situações que envolvem interesses extra-futebol. Tudo é extracampo. Ali, na minha opinião, lógico, você não pode falar, mas eu posso. Mas é tudo extracampo. Mas você sabe de coisas que eu penso que poderiam ser evitadas. Sem dúvida. Ser evitadas. Pelo bem do futebol Eu brasileiro. penso que a partir do momento que eles voltarem, por exemplo, a nossa seleção brasileira, vamos colocar a nossa seleção brasileira. Há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o Tite era o melhor treinador, porque ele sumiu depois do Dunga, time jogando futebol maravilhoso. Dando espetáculo. E hoje o Tite não serve. Por que o Tite não serve hoje? Qual a diferença do Tite pra cá, o Tite pra cá? Por que ele não serve? E o massacre sobre o Filipão. E o massacre do Filipão. O 7-1 foi ruim? Lógico que foi, mas o Filipão é campeão mundial do mundo com a seleção brasileira. Não serve mais também para treinar? Quem foi o tetracampeão? Foi o pentacampeão, não foi o Filipão? Sem levar E aí, ele perde um jogo que talvez, por algumas situações, não perderia de novo se jogasse outra vez. Mas aconteceu, é aquele dia que acontece. É o futebol. E aí aconteceu. E aí, de repente, nenhum treinador brasileiro mais serviu. Só o estrangeiro. Aí a gente ia chegar agora no Jorge Jesus. Você jogou em Portugal, você conhece muito bem Portugal, e chega Jorge Jesus para fazer aquele time do Flamengo jogar bola. E nenhum outro treinador presta. E aí? Como é que a gente sai dessa enrascada? Eu não concordo. A gente não sai dessa enrascada. Eu penso que nós estamos vindo de uma situação de que eu tenho um plantel com 30 jogadores, e não estou falando de Jorge Jesus, e eu vou jogar um jogo importante, mas eu tenho um jogo X, e nesse jogo X eu vou poupar o meu time para jogar o jogo importante. Eu não ganho esse jogo X porque eu coloquei um time que não está treinando, não está em ritmo de jogo, de competição, de intensidade, e depois no jogo seguinte eu passei uma semana só treinando esse time entra, não responde aquilo que eu quero, perde. É isso aí. E aí a pergunta é: por que poupou? Por que não poupou? Aí chega um cara lá de Portugal, ele já era controverso na época lá. Na época, não tinha como, ele já era controverso na época. E ele é mais velho que eu, não joguei contra ele, parou de jogar antes, não tive o prazer de jogar contra ele. Já sabia que ele era controverso. Como o Sapinto, que veio aqui, também era controverso lá em Portugal. Você viu que o Sapinto não... Sabe? E aí, por exemplo, o Gesualdo Ferreira, que veio treinar o Santos, foi meu treinador em Portugal. Foi seu treinador também? Foi um homem inteligentíssimo, treinador de seleção portuguesa. Por que ele não conseguiu vencer aqui no Santos? Não conseguiu, porque não conseguiu. Você tem que aceitar determinadas situações que o treinador te impõe. E o que o Jorge Jesus fez? Deu de maluco. Não, se não correr não joga, se não treinar não joga, corre do jeito que quer. Mandou todo mundo embora, trouxe 7 pessoas, mudou aquilo. Eu não sou a favor, cada um entenda como quiser, eu não sou a favor de comissão permanente. Entendi. Você fica mais do mesmo. Vem o treinador, mas a comissão continua não dando certo. Então, o que acontece?
Mas você tem a comissão permanente, traz o treinador. Aí não deu certo, manda embora, a comissão permanente continua. Mas troca o treinador, mas a comissão... Então, não muda, não há mudança. Se você vai mudar o treinador, você tem que mudar a comissão toda. Sim, concordo. Eu concordo. Eu também concordo. Eu penso É o assim. mais do mesmo. Eu, é o mais do Duílio, mesmo. penso assim. Não é uma crítica a quem não goste, mas eu gosto assim. Eu, por exemplo, eu fui treinador. Quando chegava lá, eu levava o meu preparador físico. Ah, mas eu tenho preparador físico, então eu não vou. Estou levando meu preparador físico, meu auxiliar e meu treinador de goleiro. É. Ah, mas não interessa, eu vou levar essas 4 pessoas, eu e mais 3. Não quer? Ah, então não vou. Não vou. Ah, mas nós temos um cara aqui muito capaz. Temos um cara aqui muito capaz. Eu falei, fica com ele. E outra Se ele é coisa, aquela capaz, pergunta, capaz para quem? E aí o que acontece? Normalmente, por exemplo, o cara chega num local, ele tem que se impor. E o Jorge Jesus pegou um time de uma capacidade extraordinária, que era do Flamengo, já tinha gente boa ali, e botou para jogar para frente. Botou para jogar para frente. E começou a correr certo, que a gente vinha falando. O time do Flamengo corria certo. Eu fico pior do que estragado quando a bola vai na ponta direita ou vai na ponta esquerda, que não existe mais isso, né? Vai pro lado direito, lá no ataque, lá do lado esquerdo, vai do lado direito, aí toca pro meia, o meia toca pro lateral, o lateral toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro goleiro dá o balão. Cadê aquele cara que ia lá na ponta e levava num contra um e ia para dentro? O que nós estamos fazendo com isso? Nada, não acontece nada. Ah, mas naquela época o ponta-direita ficava parado e o lateral não atacava. Mentira! Mentira! O lateral com ponta-direita acompanhava o lateral que vinha e quando partiu o lateral tinha que voltar atrás. Senão não tinha cobertura e tudo corria, todo mundo corria. Aí você diz, mas o futebol mudou. Mudou, claro que mudou. Mudou o material esportivo, mudou a parte da parte médica, que evoluiu muito, graças a Deus. Mudou o campo, que diminuíram. Agora virou um tapete, sabe? Mas virou um tapete na primeira divisão e na segunda. Aí o jogador reclama. O jogador hoje reclama. Sabe o que o jogador reclama hoje? O campo não está bom. Joga na nossa época que eu jogava no Maracanã. Eu falo isso. Eu falo isso. Não tá bom. Eu falo sempre isso. O Volta Redonda, o Raulino de Oliveira, não era essa maravilha toda lá. Não era essa maravilha toda. Aí saía uma falta, aí no rebote que eu vou chutar rasteira. Chutava ali, pipocando, batia no peito do goleiro, entrava e fazia gol. E aí o que acontece? Hoje o futebol virou uma coisa muito de nhenhenhê, muito de mimimi. O cara me xingou disso. O cara disse que eu sou aquilo. Naquela época... Mas ninguém tá preocupado em jogar bola. Não, aí nada contra. Eu não sou contra certas coisas. Aí me entra o cara com o cabelo cor-de-rosa. É isso aí. É demais. Eu tô com uma camisa cor-de-rosa aqui. Eu gosto da camisa cor-de-rosa, porque minha mulher perguntou se eu não gostava do cor-de-rosa. Eu falei, eu gosto, ela me deu de presente. Ponto. Eu uso a camisa cor-de-rosa. Não quer dizer nada. Agora, eu não apareço. Vamos lá, eu não apareço. Eu sou jogador comum. O que eu vou fazer? Vou botar meu cabelo branco. Botar meu cabelo branco. Vou botar um brinco na orelha que vem aqui, ó. De diamante. Ou então vou fazer... Eu gostava do Wagner Love. O Wagner Love vinha com aquele dread. Um de cada cor, aquilo era espetáculo, Wagner Love. Caraca, legal demais, pô. Na época que começou, eu jogava no Portimonense, pra gente, que minha bateria tá indo tá terminando minha bateria. O Igor já até caiu aqui, o Igor já até... O Rodrigo até tomou um tombo aí. Já tomou até um... Estamos jogando... O que era 40 minutinhos, virou 2h30. Você viu? Olha só, tá vendo? O culpado disso é o Ricardo. Só para a gente poder, de repente, até fechar. Você acha que essa situação que vive hoje o Fluminense tem capacidade para melhorar? Essa equipe que está hoje? Já tem gente pedindo a cabeça do treinador. Será que... Vou explicar uma coisa para você. Dessa questão do Quanto menos acreditam no Fluminense, mais o Fluminense cresce. O Fluminense, os outros... são grandes, o Fluminense é enorme. Nunca duvidem do que o Fluminense Futebol Clube é capaz de fazer. Então, as pessoas ficam assim, não sei o quê. Daqui a pouquinho a coisa faz assim, ó.
e o Fluminense está lá em cima de novo. Ô, Duílio. Esse é o Fluminense Futebol Clube. Não é o presidente, nem o treinador, nem o roupeiro. É uma questão de amor a uma situação. Há três cores que traduzem tradição. Fluminense, você não torce para o Fluminense. Você nasce Fluminense. Você vai saber que você é Fluminense quando você olhar para aquelas coisas e dizer assim, esse dá certo. Não adianta o fulano pedir cabeça de treinador. Não estavam pedindo do Domenech, não estavam o cara ganhando, pedindo. Não estavam. O torcedor hoje, que é torcedor e não pede cabeça de treinador, não é torcedor. Não é torcedor, eu ia falar isso, não é torcedor. Em todos os clubes tem isso. Então, quem não quer lidar com isso, não esteja no mundo da bola. O mundo da bola é feito disso. O treinador assume caindo. Qualquer treinador assume caindo. Vou colocar uma situação. O Vanderlei Luxemburgo assumiu o Cruzeiro. Ninguém queria pegar o Cruzeiro. E o cara assumiu. Tem que ter coragem? Tem que ter coragem. Nossa, muito. Porque ele é um grande treinador. E aí, depois do 7-1, todo treinador acima dos 55 anos ficou ultrapassado de uma hora para outra. Porque o Filipão tinha 55 anos? Que droga é essa? Que mundo que a gente vive? Quer dizer, o cirurgião com 65 anos é ruim e o melhor é o de 30. Uhum. É isso aí. É isso aí. O pessoal fala isso. A imprensa quer acabar com a carreira do treinador sem pedir permissão para o treinador. Nada, e para ninguém. As pessoas querem mudar porque querem mudar. As pessoas querem que você mude do azul para o amarelo porque elas querem que você mude do azul para o amarelo e que você não tem opinião própria. Eu tenho que ter opinião própria. O livre-arbítrio foi dado para todo mundo. Você aceita e respeita o que a pessoa está falando. Se não concordar, chega, não concordei com você. O que você acha disso? Eu concordo, acho que é legal. Uhum. Você discute, mas discute no bom sentido. Isso, se você não conseguir discutir no bom sentido, e só quiser, foi aquilo que eu falei lá no início, a ideologia só vai servir para mim. Uhum. Uhum. É isso aí. Não serve para todo mundo, cada um tem a sua. Então, você vê, nós estamos num país hoje que sempre foi democrático. Nunca entendi essa história da democracia. Nós temos uma Constituição, que essa Constituição tem que ser preservada. Eu não posso pegar a Constituição e fazer aquilo que eu quero com a Constituição. Ou que lhe interessa. O que lhe interessa, né? Eu não sou advogado, então eu não posso, no mundo da bola hoje, achar que o verde está errado, eu que sou azul está certo, mas eu vou colocar o amarelo porque o amarelo é bom e mandar o verde embora. E daí não deu certo, por que eu mandei o verde embora? Aí nem você sabe responder essa pergunta. Eu já vi muitas coisas acontecerem no futebol que eu achei coisas absurdas. Por quê? Porque eu joguei 25 anos essa coisa. 7 como amador, 6 como amador e 19 como profissional. Eu tive minha carreira interrompida quando eu falei que fui servir o exército, porque o supervisor ficou com raiva porque o filho dele foi mandado embora da equipe onde eu estava, que era o Curitiba. E aí ele me deixou de servir o exército. Eu não consegui salvar você do exército. Eu não queria que me salvasse. E hoje eu dou graças a Deus, sou segundo-tenente da reserva, eu dou graças a Deus porque eu aprendi a comandar no exército. E aprendi a dar tiro. É bom, porque eu tinha um tenente lá que ele dizia assim, para você atirar, você tem que ter muita coragem, ou então ser muito covarde. De duas Eu vou pedir dar uma licença para vocês, que eu tenho 3% de bateria, eu preciso pegar o meu carregador, senão a live vai cair. Ricardo, vamos ver. Você carrega porque eu tô com 10% e o meu celular está indo embora. E aí, o culpado disso é o Ricardo. O Ricardo é o culpado disso. O Ricardo fala assim, Duílio, 40 minutos. Eu falei, tá bom, 40 minutos, tem problema. Só que a gente vai conversando e vocês são tão gente boa que a gente não para de conversar. Eu falo demais. E o currículo também o currículo também é pouco extenso, né, Duílio? É pouca coisa no currículo. Né? Não, meu querido, tem muita coisa, assim. A gente outro dia fala assim, por que você escreve um livro? Eu falei que eu ia mentir muito no livro, não ia dar certo. Ô, Duílio, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos fazer, só para a gente terminar aqui, vamos fazer um teste de imaginação e eu quero saber o que você acha.
Quarta-feira vamos ter Fluminense e Barcelona. Digamos que, um teste de imaginação, o Fluminense passou do Barcelona. O Flamengo já está com um pezinho na semifinal. Vamos ter um Fla-Flu histórico da Libertadores. E aí, como você falou para mim, que quando ninguém acredita no Fluminense, o Fluminense vai, ó, para as cabeças. Vamos imaginar esse Fla-Flu. Como é que você imaginaria esse Fla-Flu do Maracanã, Libertadores, podendo ter público? O Flamengo vai ser eliminado. Assim? Simples assim. Na lata? Assim, na lata. O Flamengo vai ser eliminado. O torcedor tricolor, e eu me incluo nisso, não é porque eu trabalho no Fluminense, não. O torcedor tricolor, eu sempre falei isso, e minha mulher sempre diz assim, qualquer dia você vai ter um infarto com esse Fluminense. Eu falei, não vou não. Não vou não. Ela falou, com o Fluminense eu não morro. E aí, eu sempre acreditei. Sabe por quê? Porque eu joguei e fiz um gol aos 45 minutos do segundo tempo, quando ninguém mais acreditava na gente. Nós conseguimos dar a volta por cima numa situação em que nós não tínhamos como. E sempre fizemos isso. Nós descemos na Espanha e o Real Madrid desceu junto com a gente. Nós descemos por um portão e o Real Madrid desceu pelo outro. Eles tudo de terno Armani. E nós de tênis, calça de jeans, camisa. Ganhamos de 2-0 no Tereza, ganhamos deles de 2-0 no Tereza Herrera. Eles todos bonitinhos, não viram nem a cor da bola. O Traguinho até hoje está pensando quem passou por cima dele quando ele veio tentar dar um drible. Não é isso. Chama-se Fluminense Futebol. Esse é o futebol, esse né? Fluminense, esse Fluminense que ninguém acredita, é aquela bola que o André mete pro Iago e o Iago empata o jogo. Que ninguém espera. Que o Nino suba de cabeça e empate o jogo. Nosso E que campeão olímpico, né? degringole tudo. Porque quis ganhar. Esse é o Fluminense. Fluminense que numa bola mal atrasada do Felipe Luiz, o Iago acreditou e fez o gol e ganhou o Fla-Flu. Verdade. Ou que o Igor Julião acertou do meio da rua um pombo sem asa. Esse é o Fluminense. Por isso que eu digo, os outros são grandes Fluminenses enormes. Não vai acabar. Não... Se der Fla-Flu, sai de baixo. Sai de baixo, porque não diz a música que é o Ai Jesus? É o Ai Jesus. Olha, esse nosso final de papo você me deixou até mais animado, sabia? Com relação a isso aí. O Ricardo não estava otimista com o Fluminense e eu acho que ele vai começar a rever os conceitos dele. E agora ele me animou. Ricardo e Igor, alguma pergunta final? 2% de bateria do Duílio. O Duílio já está me olhando assim e falou assim, cara... A minha eu já fiz, ele vamos já me encerrar que vai acabar a bateria do Duílio. Igor e Ricardo, vocês têm mais alguma pergunta para o nosso querido Duílio, que ele já está me olhando assim e falou, cara, acaba que vai acabar a bateria. Ele já me animou. Só mostrar aqui uma camisa que eu tenho, ó. Ailton, Duílio, Romerito, Conca e Assis. Nosso queridíssimo Assis. Ó. Tá fraco? Só gente ruim de bola nessa camisa aí, Ricardo. É o quê? Só gente ruim de bola, né? Só ruim, ó. Gente... É brincadeira? Ó, não, tem uma. Aí a gente dita a fera. O Gira é a fera. Romerito, Duílio, Washington, Ailton e Assis. Isso foi porque eu não cheguei ainda em Fred, nesse pessoal, para levar Faltou o essa camisa Marcão. aí. Faltou o Marcão. Marcão tá ali. Tá ali? Amiguinho. Marcão tá aqui. Olha aqui. Marcão tá aqui, ó. Aí, esse não é pouco não, essa camisa não é pouco não, hein? Se botar pra leiloar essa camisa, vai ganhar uma grana, hein? Tem história, hein? Tem história, hein? E Washington estão ali. Tem história. Meus queridos amigos, o Ricardo tá travando aqui. Eu preciso encerrar essa live, são 22 horas e 43 minutos. Ô, Igor, acabou. Ricardo, Igor, obrigado pela participação de vocês. Duílio, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com você, relembrar toda a sua trajetória. Foi uma delícia passar essa noite. O que era 40 minutos, levou 2 horas e meia. A bateria acabou, voltou, botou no carregador. Você fez um maior esforço para estar com a gente. A linha amarela pegou fogo, mas você não deu para trás. O que foi combinado, você foi lá e fez com a gente. Obrigado pela sua participação.
Igor, Ricardo. Duílio, a palavra final é sua. Fluminense na cabeça. Para você encerrar, dar o seu boa noite. Gente, muito obrigado aí. Desculpa esse tempo todo. Eu sempre falo demais, não consigo falar pouco. Muito bom. Foi muito bom conhecer vocês. Eu queria que todo entrevistado falasse igual O você. Ricardo eu já conheço, é parceiro, é amigo, é irmão. E vocês, quando quiserem vir ao Rio de Janeiro, porta da casa está aberta, quiserem fazer uma visita, tomar um cafezinho, comer um bolinho que a minha esposa faz de chocolate, que é muito gostoso. Tá marcado. Tá sempre aberto, é só ligar, tô indo aí, aqui tem sempre alguma coisa e vai ser sempre bem acolhido. Obrigado por essa noite, desculpe esse tempo todo, foi um prazer conhecer vocês. Gostei. Então até a próxima, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz de Deus. Duílio. Obrigado. Obrigado, Eu Igor. agradeço, Muito muito obrigado aí obrigado. pelo Amei. bate-papo, pela aula também de futebol. Aula de futebol, né? Mestre Duílio, capita, zagueirão, e aí deu uma aula de futebol. Ricardo Souza, uma boa noite. Igor Melo, uma boa noite. Duílio, boa noite. Eu sou o Fabrício Caseiro, apresentador do Vitrine Esportiva Debate, e hoje o entrevistado de hoje foi Duílio, o zagueiro. Capita, Fluminense. Obrigado, uma boa noite, senhores. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Valeu, Duílio. Muito obrigado. Valeu, Duílio. Aplaudindo o grande Duílio. Valeu, gente, um Valeu, abraço. Duilhão. Obrigado, tá? Obrigado.